Eu quero te indicar um livro que vai te ajudar muito na pesquisa sobre os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Vem comigo. Fala galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira e hoje eu quero mostrar para você esse livro, Curso de Teologia Moral, do Sada. Esse livro vai nos ensinar muito sobre os 10 mandamentos e também sobre os 5 mandamentos, as 5 leis da igreja. Às vezes nós catequistas, ou você mesmo, que tem a curiosidade de aprender sobre os 10 mandamentos, nós às vezes não sabemos aonde procurar. E às vezes a linguagem do catecismo da igreja é um pouco rebuscada. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de entender o catecismo da igreja. Talvez você vai querer um livro que vai te explicar em detalhes e com uma linguagem muito simples sobre os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos você vai ter detalhadamente nesse livro, o Curso de Teologia Moral, de Ricardo Sada e Alonso Monroy. Esse livro é da editora Rei dos Livros. Eu, por acaso, fiz o curso de Teologia Moral utilizando esse livro. Muito bom, ele está todo rabiscado. Aqui nós temos, obviamente, os 10 mandamentos e também os 5 mandamentos da igreja. Nós temos no início do livro uma introdução geral, onde os autores vão mostrar para nós o que é a teologia moral, qual o desenrolar da teologia moral, quais são os fundamentos dessa teologia e a importância de compreendermos bem que a moral ela tem como finalidade a felicidade. Obviamente, como os 10 mandamentos, essa felicidade está em Deus. Essa felicidade está como sua finalidade em Deus, na nossa relação com Deus e também na nossa boa relação com o próximo. Esses são os propósitos dos 10 mandamentos. A relação com Deus e a relação com o próximo. Esse livro ele tem como meta também mostrar a relação da Sagrada Escritura, da tradição e também do magistério nesse contexto dos 10 mandamentos. Nós vamos ver aqui também um outro aspecto, a questão do ato humano. Lá no capítulo 2, a definição de ato humano, o que é de fato um ato humano, ou seja, uma ação humana. Por quê? O pecado, quando cometemos, nos afastamos daquilo que é verdadeiramente humano. E, infelizmente, toda vez que nós pecamos, nós, ao nos afastarmos daquilo que é humano, vamos nos transformando em feras, em animais. Por isso que é importante a gente compreender, entender que a escolha do bem, a escolha... Por isso, acredito ser importante a gente sempre ter em mente que quando escolhemos o bem, quando escolhemos a Deus, é um ato puramente humano. Logo, ao contrário disso, quando decidimos pelo pecado, estamos nos aproximando cada vez mais dos animais, das feras, do nosso instinto. Estamos nos tornando cada vez menos racional e mais instintivo, movido por nossas emoções e por nossos sentimentos, apenas, tá certo? Obviamente nós não somos só razão, mas também não somos só emoção, nem só sentimento. A razão, ela precisa ser o que vai dar o juízo, avaliar as nossas emoções e também os nossos sentimentos, para que nós possamos não agir pelo instinto, pelo desejo, mas agir racionalmente, como pessoa humana. No capítulo 3, nós vamos ver, então, sobre a lei moral e entender que a lei moral só pertence a nós, seres humanos, aos seres racionais. E é muito interessante porque nós vamos entender aqui que essa lei ela é eterna, porque vem de Deus, é uma lei que Deus lança ao nosso coração para colocar ali, a partir do pecado, infelizmente, colocar ali o desejo dele para cada um de nós. Nós existimos para estar com Deus. Em seguida, no capítulo 4, nós vamos ver o que é uma consciência e como uma consciência ela pode ser bem formada ou má formada. É muito interessante porque
uma pessoa ela pode deformar a sua consciência, aquilo que também chamamos de consciência moral, ou seja, aquilo que nos permite perceber quando nós cometemos algo bom ou quando cometemos algo ruim. Às vezes nós falamos assim, nossa, minha consciência está falando comigo. Eu estou com dor na consciência. Isso é porque quando nós cometemos algo ruim, a nossa consciência vai apontar. É a nossa razão, é aquilo que nós avaliamos como bom ou mal. E ter uma consciência bem formada vai nos ajudar no nosso processo de santidade. Ter uma consciência deformada, nós vamos dialogar com o pecado e nós, infelizmente, vamos entender que aquilo é bom. Quanto mais deformada a nossa consciência, pior para nós. Quanto mais damos brecha para o pecado, mais vamos deformando a nossa consciência. É muito complexo essa questão da consciência, mas eu acho um tema muito legal. Porque, imagine só, nós não cometemos um pecado grandioso, absurdo, de uma hora para outra. Nós vamos dando brechas, abrindo portas, até que cometemos algo que hoje, talvez, nós podemos considerar algo horroroso. Nós iremos ver nesse capítulo que, às vezes, nós justificamos a nossa consciência. Por isso que, quando nós confessamos, o padre fala quais são os seus pecados. E aí você tem que falar apenas os seus pecados, e não o porquê você cometeu, ou ou jogar a culpa daquele seu pecado em uma outra pessoa. Isso é a justificativa do nosso pecado. Ou seja, eu fiz fofoca porque aquela pessoa errou. Ou eu falei mal de outras pessoas, porque alguém falou para mim algo e eu fiquei com vontade de falar. Ou seja, a culpa não é só minha, a culpa também é do outro. Na verdade, não é isso. Você decidiu por si só cometer o pecado. Talvez até alguém tenha motivado a você a pecar, mas a escolha final de pecar ou não pecar é sempre da pessoa, sempre minha ou sua. Somos nós que decidimos. E aí é isso. Nesse capítulo da consciência, nós vamos ver tudo isso. A questão da consciência, o que é lícito, o que não é lícito, como formar a nossa consciência para a santidade e como nós podemos, infelizmente, abrir para uma deformação da nossa consciência. E os cuidados que temos que ter com essa consciência, para que quanto mais pura e limpa essa consciência é, mais longe do pecado nós estaremos. E também, no capítulo 5, nós vamos ver sobre o pecado. O pecado, a natureza do pecado, a classificação do pecado, ou seja, falar sobre o pecado venial, mortal, mas também entender a origem do pecado, certo? O pecado original, e também como que nós nos relacionamos com o pecado atual, hoje, tá certo? Como que é esse pecado hoje. E é muito interessante porque aqui você vai compreender muito bem sobre o pecado mortal e o pecado venial, que sempre é matéria de muita dúvida. Como que eu vou distinguir isso? Como que eu vou diferenciar um pecado venial e o pecado mortal? Você vai aprender nesse livro. Não vou dar dica, tá? Apesar de já ter lido e saber explicar, hoje eu não vou dar dica, não. E, em seguida, nós vamos abordar, então, o tema dos mandamentos. Aí vai um capítulo para cada mandamento, tá bom? Exemplo, vamos pegar aqui o capítulo 11, que vai falar sobre o quinto mandamento. Aí vai falar sobre a vida como um dom de Deus. Obviamente, o quinto mandamento é o não matar. Então, vai mostrar o principal mandamento, o principal fundamento para este mandamento. A vida é um dom de Deus. Nós não conseguimos gerar a nossa própria vida, a nossa própria existência, mas é Deus que nos dá essa vida.
há uma participação nossa em relação à criação desta vida, há uma participação, mas nós não somos dono dessa vida. Nós não. É um mistério muito grande como acontece essa geração. Sim, é claro, há uma explicação toda que nós conseguimos fazer cientificamente da concepção, mas ao mesmo tempo há um mistério muito grande. É Deus que age por trás de todas as coisas, até mesmo das questões fisiológicas, e acrescenta naquele zigoto, na união daquele óvulo com espermatozoide, acrescenta ali uma alma humana e dá vida, fecunda aquela pessoa, tá? E nós, como católicos, acreditamos que a vida ela é gerada desde a sua concepção. E nós precisamos valorizar isso, conhecer isso. E aqui é um bom livro também para você identificar isso, aprender um pouco mais sobre a questão da vida humana. Em seguida, nós vamos aprender algumas outras coisas, como, por exemplo, deveres e proibições próprios do quinto mandamento. Vamos lá. A transmissão e a conservação da vida, tá? Por exemplo, a questão do aborto, esterilização, contracepção, a manipulação genética, a fecundação artificial, a eutanásia, a distanásia. Todas essas realidades estão aqui para que a gente possa compreendê-las e entender a partir de uma perspectiva religiosa, católica, cristã, com fundamentos bíblicos, com fundamentos científicos. Deveres relacionados com a nossa própria vida, o desenvolvimento das capacidades das pessoas, o amor e o respeito pelo nosso corpo. E aí entra temas muito polêmicos, como o suicídio, a mutilação, o pecado contra a sobriedade, ou seja, o uso de álcool e de drogas, tá certo? Então, aqui nós vamos, por exemplo, a mutilação. O que é a mutilação? Você sabe? Quando você entende mutilação, talvez você possa estar falando assim, tirar uma parte do nosso corpo, por exemplo, um dedo, alguma coisa assim. Sim, essa mutilação. Mas a mutilação também tem outros aspectos, como, por exemplo, quando nós utilizamos piercing, alargador. Então, assim, é o zelo com o nosso corpo, é o zelo com a nossa vida. E tatuagem é pecado? Nós vamos também aprender aqui. Nós temos muitos caminhos a seguir. Esse livro é um livro importantíssimo. Mais do que a gente falar aquilo que nós achamos sobre os 10 mandamentos, está aqui, ó. Eu acho que você precisa ler esse livro, Curso de Teologia Moral. Esse livro eu indico para você, para que você possa, ao adquiri-lo, aprender muito. Claro, o Catecismo da Igreja também é um excelente livro para que você possa ter e ler aquela parte da teologia moral. Talvez você possa fazer as duas coisas. Pegue o curso de teologia moral e o Catecismo da Igreja. Leia junto, faça pesquisa. Você vai se aprofundar em muitos aspectos e você vai simplesmente entender o porquê das coisas, ao invés de falar aquilo que nós achamos, precisamos ensinar, entender e viver aquilo que Deus nos pede. Assim, vai facilitar até mesmo a nossa relação com a santidade. Assim, vai facilitar também a nossa relação com a igreja, com o outro. O amor de Deus é que vai estar sendo o que vai costurar todos os 10 mandamentos para que possamos ter um caminho melhor junto de Deus. Entenda uma outra coisa para a gente terminar. O que está por trás dos 10 mandamentos é uma única coisa: salvaguardar a nossa vida. Salvaguardar
salvar e guardar. Quem que vai fazer isso? O próprio Deus. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós salvamos em Deus a nossa vida e guardamos em Deus a nossa vida. Por isso é importante que você tenha acesso a esse livro. Busque ler esse livro, Curso de Teologia Moral, de Ricardo Sada. Eu recomendo para você. Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que possa deixar o seu like e também compartilhar. Comente se você já conhece esse livro e se você conhece outros livros que vão falar sobre teologia moral. Tá bom? Deixa aí o seu like. Esse é o canal Na Leitura. Tchau, tchau. Fique com Deus.